Olá pessoal, estou aqui para falar um pouquinho da minha pesquisa de dissertação realizada nesses últimos 2 anos na pós-graduação da Universidade de Passo Fundo e que teve como tema então a autoformação do mestre gestor, experiência e espiritualidade. Então eu vou dividir a minha fala em 3 momentos diferentes. Num primeiro momento eu vou falar um pouquinho da estrutura da dissertação e da minha pesquisa, que foi orientada pelo professor Cláudio Dal Bosco e co-orientada pelo professor Miguel Rosseto. Num segundo momento eu vou tomar um pouco mais de tempo com o capítulo 1, que é a minha formação, um pouco da minha memória autobiográfica com relação ao exercício de si e a minha formação. E num terceiro momento eu vou me deter mais ao capítulo 3, do qual traz então um trabalho mais conclusivo da dissertação, que é uma aproximação entre a minha autoformação no exercício especificamente da gestão e os conceitos Foucaultianos que foram estudados no capítulo 2. Então, eu vou dividir a minha fala nesses 3 momentos. Bom, para localizar um pouco as pessoas com relação à minha pesquisa, a minha pesquisa tem como problema, a questão da formação como autoformação e como a prática da gestão ela pode se tornar um modo de exercício de si, ou poderia dizer assim, como a prática o exercício da gestão pode se transformar em autoformação. Então eu procurei enviesar toda a minha pesquisa a partir deste problema, e dessa experiência realizada então. O capítulo 1, eu dividi a minha pesquisa em 3 capítulos diferentes. No primeiro capítulo, eu trago a minha experiência formativa em questão. Então, eu iniciei toda a trajetória, desde o seio familiar, desde a minha constituição enquanto pessoa no seio familiar, passando pelas instituições das quais eu me movi nesse período da minha vida, escola, universidade, e chegando ao terceiro ponto essencial do capítulo 1, que é o meu exercício aí, que é a parte da gestão. Então, eu percorro todo este caminho no capítulo 1. No capítulo 2 da minha dissertação, eu vou trazer alguns conceitos Foucaultianos importantes que se mostram fundamentais para compreender a minha formação e a minha autoformação no exercício da gestão da escola. Então, me apropriei principalmente de uma obra do Michel Foucault, que é a obra Hermenêutica do Sujeito, e a partir desta obra, no qual Foucault se detém mais as questões do sujeito e a constituição do sujeito, é que eu desenvolvi o capítulo 2. Neste capítulo 2, então, eu trago conceitos bem importantes que serão trazidos à tona no momento que eu pensar a minha formação e pensar o meu exercício na prática da gestão. Então, conceitos como o cuidado de si, conceitos como espiritualidade, conceitos como parresia, vários conceitos trazem aí a fundamentação de como o sujeito se constitui ao longo da sua história. Então, eles são fundamentais para pensar como nós nos formamos enquanto sujeitos aprendentes. Como a escola desempenha esse papel no interior das suas instituições. Como nós aliamos aquilo que nós vivenciamos nas instituições escolares
com a nossa própria formação humana, como nós nos constituímos, como nós nos relacionamos com os outros e o que essa relação com o outro implica em autoformação. Então, nesse segundo capítulo, eu me apropriei teoricamente de conceitos que são extremamente fundamentais para pensar a formação humana dos sujeitos. Nesse capítulo foi fundamental a apropriação teórica, filosófica, concentrada, uma leitura exigente que exigiu muito de mim, esforço cognitivo, disciplina, exigiu de mim até um trabalho solitário, né, de esforço teórico para compreender o que o Foucault estava querendo dizer nessa obra, o que seria importante para mim e que relação eu faria então com a minha prática. Afinal de contas, o que esses conceitos trazem de importante para pensar a minha prática enquanto professora e principalmente enquanto gestora. Então, esse capítulo 2, ele também foi fundamental para poder me apropriar e compreender teoricamente como eu me constituí ao longo de toda essa minha formação. No capítulo 3, então, eu vou trazer como último ponto, até evidenciado na minha fala, eu vou trazer um pouquinho dessa relação. Então, que importância teve toda essa construção teórica e que relação eu posso fazer com a minha prática enquanto gestora, enquanto diretora de escola? Que relações eu posso trazer aí, que construção eu posso fazer a partir da teoria e da prática vivenciada no exercício da gestão. Então, como segundo ponto da minha fala, esse foi o primeiro, né? Localizar vocês um pouquinho da pesquisa, localizar vocês na pesquisa realizada. E agora, como segundo ponto, eu vou focar um pouquinho mais no primeiro capítulo, que é o entrelaçamento da minha vida com a minha formação. Que memórias eu trago aí importantes, que memórias foram trazidas, se mostrando importantes na minha própria autobiografia, na minha vida, né? E como isso, e o que isso tem a ver com a minha construção de formação enquanto gestora? O que isso contribuiu ou não, né? Na forma como eu ajo hoje enquanto pessoa e principalmente enquanto gestora de escola. Então, nesse primeiro capítulo, eu procurei fazer uma descrição narrativa a partir das minhas reminiscências, das minhas memórias, construídas na minha experiência de formação, na condição como filha, na condição como aluna, na condição como professora e num ponto final e mais especial, na minha condição enquanto gestora. Que fatos são esses que aconteceram na minha história e que me marcaram e que me constituíram enquanto pessoa que eu sou hoje? Então, por exemplo, a escolha profissional da qual eu fiz, as pessoas das quais eu convivi, que momentos eu convivi lá na minha infância, que se marcaram importantes, como eu me construí enquanto filha no contexto histórico, geográfico do qual eu vivia, que relações eram essas que eram estabelecidas lá na minha família. Depois, no contexto educacional, que importância tiveram as diferentes instituições na minha vida, que importância tiveram as pessoas
que conviveram comigo nesse tempo enquanto gestores, diretores, enquanto professores, colegas, como eles marcaram a minha formação, marcaram positivamente, que fatos foram esses positivos que marcaram a minha formação, ou ainda que fatos negativos eu poderia trazer como elementos fundantes da minha formação. Eu tive professores que marcaram positivamente e negativamente, tive colegas que marcaram positivamente ou negativamente, e como eu via em cada gestor ao longo da minha formação. Então, assim, foram fundamentais, inclusive, para a escolha profissional que eu fiz, né? Por que eu escolhi o magistério? O que me levou a escolher o magistério enquanto profissão? Teve algum fato importante aí que me constituiu, que fez com que eu escolhesse ser professora? Então eu vou contar nesse capítulo 1 tudo aquilo que foi importante para mim enquanto pessoa, né? E aí a gente pode trazer alguns pontos bem importantes, como por exemplo, né? Eu tive uma educação muito profundamente conservadora, né? Mas ao mesmo tempo que ela era uma educação profundamente conservadora, como eu vivia no campo, né? Eu tinha uma experiência também fortemente libertadora, né? De possibilidade de viver aquele espaço geográfico livremente, pautada, é claro, em alguns pontos assim de firmeza, de cuidado, alguns pontos de disciplina muito fortes que foram fundamentais para a constituição de quem eu sou hoje. Da mesma forma que tinha esse ideário de fundo altamente conservador, eu tinha também uma relação de afeto muito boa, muito bem estabelecida com a minha família. Então isso foi fundamental para me constituir enquanto pessoa que acredita em si, ser capaz de decidir quando era necessário. Isso foi profundamente importante na minha construção afetivo-emocional ao longo da minha vida, né? Isso foi fundamental. Esses princípios formativos firmes, né? Com uma autoridade amorosa na formação do meu caráter, baseada no cuidado, e foi essencial para a construção de um equilíbrio afetivo-emocional, né? Que tornou fecundo a minha própria segurança, a disciplina, a tomada de decisões ao longo da minha vida. Outro ponto assim bem importante é o exercício e a formação que eu tive em contextos, em espaços públicos e democráticos, de certa forma públicos e democráticos, né? Então eu sou fruto de uma formação da educação básica essencialmente na escola pública, e isso exerceu um papel assim, eu acho que imprescindível na minha formação. Ao mesmo tempo em que eu experimentei processos de gestão altamente conservadores e autoritários, eu também experimentei processos de gestão democráticos, amorosos, firmes, mas que se mostravam diferentes, né? Que também pautavam-se na criticidade, no espírito crítico, criativo, no espírito libertador, no espírito de visão de mundo ampliado, né? Então, as relações interpessoais que eu estabeleci com os meus professores, com os meus colegas, essas experiências
e a própria consolidação do hábito de estudo ao longo da minha formação foram essenciais para essa formação, para essa constituição de sujeito que eu sou hoje, né? Então, eu experimentei uma educação como formação humana ao longo dessa trajetória da educação básica. Da mesma forma, a escolha da profissão e a inserção, então, no ensino superior, ela também se deu baseada e constituída em aspectos emocionais e afetivos, né? Então, a escolha pela universidade, a escolha em permanecer na minha cidade, perto das pessoas das quais eu convivia, também foram pautadas fundamentalmente em aspectos de relação afetivo-amorosa também, né? Então, as relações construídas ao longo da minha educação básica me levaram à escolha da profissão e me levaram também à escolha da própria universidade, que era no entorno da minha cidade e que me fizeram permanecer no local onde eu vivo até hoje, né? Ao mesmo tempo que eu me dei ao direito de permanecer nesse espaço, não quer dizer que eu não experimentei um pensamento crítico amplo, que eu não trouxe uma autoconsciência de mim, né? Da experiência da minha própria docência, que eu não experimentei espaços diferentes, que eu não vivenciei experiências fora desse local, né? Então, o exercício da docência também me possibilitou isso, né? Eu viver outras experiências com outras pessoas, me fez crescer, me fez tomar consciência de quem eu era. E ao longo desse caminho percorrido, eu fui me descobrindo no próprio espaço de gestão, né? Então, ele me levou a esse espaço de gestão, que é onde eu entro no capítulo 13, especificamente, na terceira parte da minha fala, que é a dimensão experimental da minha autoformação na gestão escolar, que foi o espaço onde eu mais me identifiquei enquanto professora, né? Então, percorrendo este caminho dentro do magistério, eu descobri na gestão educacional um espaço altamente formativo e um espaço do qual eu me realizei também profundamente enquanto professora. E é esse tema que permeou toda a minha pesquisa de dissertação, que permeou as minhas pesquisas e que me fez retornar, através das minhas memórias, a elementos importantes e que me fizeram me autoformar e me transformar, né, nesse percurso, né? Então, ancorada, obviamente, naquilo que eu dizia anteriormente, nos conceitos elementares e fundamentais que trouxeram à minha pesquisa os conceitos que Michel Foucault trouxe na sua obra Hermenêutica do Sujeito, que são os conceitos de espiritualidade e cuidado de si. Então, ancorada nesses dois conceitos, eu procurei pensar um pouquinho sobre a minha experiência de gestão. E o que foi fundamental nesse tempo de gestão, que é o tempo maior do qual eu exerci o tempo no magistério, o que foi fundamental aí para pensar a Luciana enquanto sujeito, enquanto mestre, enquanto gestora. E aí eu trouxe um conceito novo aqui para pensar, que é a questão do mestre gestor. Quem é este gestor que, ao mesmo tempo que governa aos outros, precisa governar a si também?
Então, eu procurei no capítulo 3 desenvolver esta temática pensando nessa força transformadora do processo de gestão, do ato de gestão e experiência de própria autoformação, que é a questão do cuidado, né? Então, o cuidado de si, o cuidado de mim enquanto gestora, para poder cuidar dos outros. Como é que eu exerci esse cuidado ao longo da gestão e que foram fundamentais para eu poder cuidar dos outros? Ou ainda, como eu vou poder governar bem os outros se eu não conseguir governar bem a mim mesma? Nesta perspectiva, eu exercitei uma própria autocrítica formativa, né? E procurei pensar a minha gestão escolar na perspectiva de uma espiritualidade. Narrando a minha própria história, eu fui descobrindo elementos que foram valorosos e que se colocaram em evidência nessa experiência e que foram imprescindíveis para me transformar nesse processo, como a questão de uma postura intelectual ativa, também uma prática em que eu levei em consideração, em que é necessário levar profundamente em consideração a presença constante do outro. Eu não sou uma ilha em mim mesma, eu não sou uma gestora que pensa sozinha, eu preciso do outro para pensar coletivamente, para tomar ações, para tomar atitudes, né? Da mesma forma em que eu levo em consideração eu preciso levar em consideração a presença do outro, eu também preciso exercer o franco falar, que é evidenciar através de uma verdade, através da verdade, uma postura parresiasta, que é uma postura que exige um franco falar, e esse franco falar exige também do gestor uma aproximação cada vez maior entre aquilo que eu falo e aquilo que eu digo. Eu preciso me aproximar cada vez mais a isso, e para que isso ocorra necessita de uma ética, de uma postura ética exigente comigo e com os outros, né? Esse exercício da gestão, ele foge um pouco do previsível, da normatividade, porque se eu exercer a gestão só a partir daquilo que a norma prescreve, só a partir daquilo que o administrativo, que o exercício burocrático me exige, eu vou desconhecer a singularidade dos sujeitos. Então é importante que eu não me foque só em processos administrativos, não que eles não sejam importantes, mas a presença e a relação com o outro são fundamentais. Então nós temos aí um paradoxo que se mostra sempre presente no exercício da gestão, que é entre exercer os processos administrativos, mas exercer também os processos ético-formativos neste percurso. E existem alguns exercícios e alguns desafios no processo de gestão que se mostram fundamentais e que são exercícios que percorrem o nosso caminho durante toda a nossa vida, né? Que eles não têm fim, eles são exercícios que vão percorrer o fazer pedagógico e o fazer da gestão, que são, por exemplo, o exercício do diálogo e o exercício da escuta, que são
que são exercícios fundamentais para levar em consideração o outro, né? Se eu pensar a gestão como exercício ético, formativo, eu tenho que pensar o exercício da gestão pautado no diálogo e no processo de escuta, né? Então, aí vocês vejam que a espiritualidade, ela passa a ter uma importância fundamental nesse processo de transformação e de autoformação, porque é um exercício de interrogação permanente e de busca permanente pela minha própria formação e pela formação dos sujeitos, né? Qual é a melhor condução para se tomar no exercício da gestão? Será que eu tenho as respostas sozinhas? Ou será que eu vou encontrar as respostas na interação e na relação com o grupo, né? De que forma eu vou encontrar essas respostas, então? Então, o exercício da gestão, ele passa do processo que eu trago, o exercício da gestão que eu trago nesta perspectiva, ele sai do modelo burocrático administrativo e passa a ser compreendido como um modo espiritual de vida, né? Ancorado nesses exercícios que Foucault traz, como cuidado de si, com exercícios que são fundamentais nesse processo. Além disso, além da escuta e do diálogo, o estudo, o ócio estudioso é um outro fator fundamental para essa compreensão, porque da onde eu vou encontrar essa fortaleza fundamental para decidir, para decisão? Onde é que eu vou encontrar as melhores respostas para o exercício da gestão? Então, é no ócio estudioso, no trabalho também solitário do gestor, do mestre gestor, aquele que cuida de si para cuidar dos outros, é que eu vou encontrar as respostas, né? Ancoradas no trabalho intelectual, formativo, intenso, disciplinado e muitas vezes solitário, né? Que a gente vai também encontrar as respostas para as próprias ações, para a própria mudança, para essa transformação, né? Que o próprio caminho da gestão vai provocando. Então, tem alguns pontos assim que foram fundamentais na minha experiência e que eu posso trazer assim como elementos importantes, né? Que foram elementos importantes. Que alguns foram difíceis e outros se mostraram negativamente e outros se mostraram positivamente, né? Então, a própria constituição do grupo gestor, as dificuldades que se encontraram para ter as pessoas certas em cada espaço, em cada local, como constituir um grupo gestor, né? O trabalho intuitivo também, que foi importante durante esse processo, as resistências que se encontram ao longo do caminho com relação ao grupo, com relação às nossas próprias crenças, a quebra de muitas crenças que a gente constrói ao longo, que são crenças irracionais que a gente vai construindo ao longo da nossa formação e da nossa própria identidade, né? Então, neste percurso, a formação do mestre gestor, ele se dá, eu poderia dizer assim, quem é o mestre gestor? Eu poderia fazer uma metáfora com a pilotagem, com o piloto, como faz o próprio Foucault. Quem dá legitimidade ao piloto? Ou que legitimidade que dá ao mestre gestor dele ser chamado de mestre gestor?
Então, é a própria experiência, é o próprio conhecimento que a gente adquire ao longo desse tempo que nos dá essa possibilidade de nos ancorarmos nesta figura de mestre, como aquele que é capaz de conduzir a si e a conduzir os outros, através de uma necessidade do franco falar, da sinceridade, né? Desse falar verdadeiro com o outro e para consigo mesmo, né? A própria postura que o mestre se conduz ao longo das suas ações, como ele conduz, como é depositada a confiança, por que é depositada a confiança nele, né? Então ele também é alguém que orienta a sua ação, mas que orienta a ação do outro também, através desse franco falar. Esse é o mestre do cuidado, é o mestre que cuida de si, mas que cuida do outro e que, ao pensar o que diz através da sua linguagem, ele também vai cuidar da sua própria conduta, né? E aí, nesse processo, a crítica é fundamental. A crítica como elemento importante, né, para pensar os limites da ação da gente, né, a pensar os limites da ação dos outros, como uma prática que, como diz a Judith Butler, que exige uma profunda dose de paciência para digerir, para refletir e para reconduzir as nossas condutas, né? Então, o mestre gestor é aquele que é um mestre que é um próprio papel de guia espiritual, mas que também pensa sobre a sua própria conduta, né? Então, todo esse processo de pesquisa, finalizando aqui a minha fala, que já me alonguei bastante, todo esse processo de pesquisa de quem desenvolvido nessa dissertação, ele gerou em mim também um processo de transformação, porque ao longo da pesquisa eu me coloquei como objeto de pesquisa, que pensou sobre uma formação, que pensou sobre a sua vida e que foi capaz de, ao mesmo tempo em que refletiu sobre a sua experiência, foi capaz de transformar a própria experiência. E esse é o saber espiritual do qual Foucault nos traz. Então, assim, foi fundamental a postura de mestre, guiada muito pelo trabalho do professor Cláudio, né, que se mostrou um mestre incansável em conduzir a minha própria ação, né, em me fazer pensar sobre a condução da minha própria ação. O grupo de pesquisa, que foi fundamental para ancorar a minha teoria, a minha produção intelectual, o meu crescimento enquanto professora e gestora, e também a minha própria transformação neste processo, a relação que eu exerci com os outros neste processo. Então foi um processo foi uma construção altamente formativa, todo este caminho percorrido nesta dissertação, me colocando enquanto pesquisa e enquanto objeto de pesquisa e enquanto pesquisadora. Espero ter contribuído com vocês um pouquinho para pensar a gestão enquanto autoformação e para pensar também os próprios processos de formação e autoformação que cada um constitui ao longo de sua história. Muito obrigada, bom trabalho a todos.